Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando sempre com muita alegria para te fazer companhia nesta tarde chuvosa aqui em São Paulo. Programa ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Estou recebendo para o nosso bate-papo hoje doutora Marimília Pita. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço a ocasião, a atenção, porque é um assunto bastante importante e quanto mais pessoas tomarem conhecimento, a gente vai agradecer bastante. O trabalho é para isso, né? Exatamente. Exato. A doutora Marimília Pita, ela é médica hematologista pediátrica, é fundadora do Comitê de Pediatria da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e é também idealizadora da ONG Lua Vermelha. Vamos bater um papo hoje a respeito da doença falciforme. Vamos entender um pouquinho o que é, quais os sintomas, quais as causas, né, doutora Marimília? Isso. Porque eu acho que é tão importante a gente entender para poder servir de alerta e a gente ficar atento ao nosso corpo e das pessoas que a gente ama, não é? Perfeito, é isso mesmo. A doença falciforme é uma doença genética, portanto, ela é hereditária, passa de pais para filhos, certo? Então, alguns casais se encontram, são portadores da doença e nem sabem, porque essa doença, quando o gene está no indivíduo que é portador, ela não tem nenhuma manifestação clínica. Então, os indivíduos se encontram e, neste casal que é portador da alteração, eles têm, em cada gravidez, 25% de chance de ter um bebezinho realmente doente. 25%. 25%. E se um dos casais só for portador e o outro não tiver nada, esses mesmos 25% são de chance de ter um bebê portador, portanto, não doente. Tá certo? Tá. Então, é importante a gente falar um pouquinho dessa genética. É que nem a lei de Mendel lá, quando a gente estudava das ervilhinhas, é essa a proporção. Tá, a doença falciforme, ela está relacionada ao sangue? Sim. Antigamente a gente falava em anemia falciforme. Na verdade, anemia, se você der um verdade. Google, se você der um Google, você não vai encontrar doença, você vai encontrar anemia falciforme. Isso vem mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque, na verdade, a anemia falciforme é uma doença sistêmica. Ela pega todos os órgãos. Então, é como se fosse, eu costumo dar um exemplo, como se fosse um diabetes, uma hipertensão arterial. Então, vários órgãos podem ser fragilizados com a doença. Então, o que acontece? O que acontece com o indivíduo que tem essa alteração? O indivíduo que tem essa alteração vai alterar exatamente a celulinha vermelha do sangue, que carrega a hemoglobina, que por sua vez carrega o oxigênio para todos os nossos tecidos, do cérebro à pontinha do pé. Então, o indivíduo normal tem essa celulinha vermelha com a forminha de um grão de feijão, de um donut. Uhum. O indivíduo que tem a doença tem esse donut, esse grãozinho de feijão, mais alongado. E alguém que olhou no microscópio achou que aquela célula mais alongada tinha a forma de foice. Daí o nome de anemia falciforme, que chegou ao Brasil há mais ou menos uns 200 anos atrás. Não se sabia antes. Não se sabia antes. Data de 1800 e alguma coisa, e você veja bem a relação, depois a gente pode tocar nesse assunto, que é muito importante, a relação com a classe menos favorecida do país. Então, foi numa pesquisa no Rio de Janeiro que a então Sociedade Médica solicitou para que um dos médicos fizesse um cadastro perguntando, trazendo qual a doença mais comum dentre os indivíduos menos favorecidos. E é aí que eles começam a notar os primeiros sinais da doença falciforme aqui. E era confundido até com desnutrição? Também, por ser anemia? Também. O que acontece? Como o indivíduo fica com a celulinha mais alongada, essa celulinha mais alongada, diferente da outra, a outra é maleável, ela é flexível, ela vai para todos os tecidos, para os microvasos todos. Essa emperra, porque ela é mais durinha. É como se fosse um cano que a gente tem lá uma pedrinha e aquela área fica
sem irrigação. Exatamente o que acontece quando eu falar, vocês vão conseguir fazer melhor a analogia. Infarto agudo do miocárdio. Todo mundo sabe o que é infartar. Entupiu a veia do coração. Trombose venosa. Entupiu a veia da perna. É isso que acontece com a falciforme. Só que na doença falciforme, esses entupimentos não são tão grandes e tão visíveis, mas eles são muito pequenininhos. Ocorre a nível de microvaso. Então, ao longo da vida do indivíduo, ele vai ficando com aquelas areazinhas sem oxigênio, microinfartadas. Ele afeta, então, o sistema vascular? Tudo. Ele afeta a fígado, baço, pulmão, coração, rim, cérebro, pele, porque é célula. Então, aquele vasinho vai levar uma celulinha vermelha, que é mais durinha, e vai causar o entupimento. E aquela região fica sem oxigênio. Então, aquele tecido começa a ficar danificado. Então, a oxigenação acaba tendo um fator muito importante no tratamento da doença. Exato, porque esses indivíduos são hipóxicos, porque eles têm uma hemoglobina mais baixa, porque eles são anêmicos. Como todo anêmico, eles não carregam direito o oxigênio para todos esses tecidos. Então, ao longo da vida, eles vão tendo problema no coração, no pulmão, no rim, no intestino, no pé, na cabeça, em todos os órgãos. Daí a importância de um acompanhamento muito de perto para evitar a falência desses órgãos ao longo da vida do indivíduo. Tá, né? Então não é uma anemia que a gente vai simplesmente suplementar não. Elementos. Diferente a anemia quando a gente fala em anemia, as pessoas pensam logo em anemia ferropriva. É a anemia por falta de ferro, que é mais comum na infância, porque são as crianças que não se alimentam direitinho. 90% das crianças brasileiras têm anemia ou deficiência de ferro, às vezes nem chega a dar anemia, 90? Mas tem deficiência. Muitas crianças. 90%? Muitas crianças. As nossas crianças se alimentam muito mal. Muita bobagem. Quem está falando isso é uma hematologista pediátrica. Ou seja, em consultório isso é constatado por você. E como a gente observa isso? Porque todo bebezinho que nasce, ele vai para consulta mensal, né? No pediatra, depois de 1 ano, ou 6 meses ou 1 ano, o pediatra, como a gente já sabe da alta incidência, pede o hemograma. E aí, junto ele já pede até o depósito de ferro, porque a gente já sabe que vai acontecer. Na saída do peito, para papinha, então a criança já não come mais como devia. Só que o leite materno, a biodisponibilidade do ferro, até 6 meses é uma maravilha. Depois não. Por que a gente fala? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E aí começa no 6º mês com frutinha, com papinha. A gente está querendo levar o ferro, porque a gente não quer o bebê com anemia. Já no adulto, não é porque o adulto não coma, não se alimente direito. Normalmente é por perda. Então, principalmente nas mulheres. As mulheres que sangram muito, que têm metrorragia, os indivíduos que têm tumores intestinais, enfim, que tem algum tipo de sangramento, aí é por perda. Também fazem a falta de ferro. E o indivíduo fica como qualquer indivíduo anêmico. Fadigado, não quer fazer nada, fica se sentindo mal. Só que no falcêmico, isso é uma tônica. Ele passa a vida dele inteira anêmica. Então, assim, a gente só consegue tirá-lo do estado de anemia quando a gente dá um sangue para ele. Né? Então, senão ele vai, aos poucos, se adaptando. O organismo deles se adapta a esse grau de anemia. Mas ele sempre vai ter os sintomas relacionados. Sempre ele vai ter. Nós fizemos um estudo internacional em 2020 para 2021, que foi o SUEI, e o Brasil foram 2.145 pacientes, adultos e crianças, e o Brasil participou com 220 crianças. E o maior sintoma deles realmente é a fadiga. É uma tônica em todos eles. Agora, o que realmente caracteriza a doença é a crise vasoclusiva. Que é isso? É a crise de dor. Este é o pior pedaço dessa doença. Então, peraí. A anemia falciforme ou a doença falciforme, ela é genética. Sim. Tá, agora eu te pergunto, é neste momento que o bebê já faz o exame, o hemograma, ele já é diagnosticado ou podemos ter o risco de descobrir tardiamente? Graças a Deus, há mais ou menos 20 anos,
todo o sistema SUS cobre 84%, para ser mais exata, porque o Ministério da Saúde me passou isso para eu levar para o Congresso há um mês atrás. 84% das maternidades no Brasil, elas já incluíram a pesquisa da hemoglobina S no teste do pezinho. Hemoglobina S. S, né? Que é a hemoglobina toda durinha ali, que é a hemoglobina do falcêmico. Então, nesse teste do pezinho, é que a gente já acende o alerta. Isso é importante porque toda mamãe sabe que tem o exame do pezinho para colher. É difícil a mãe não falar, e o exame do pezinho, quando é que sai? Ele é colhido com 48 horas de vida, né? E depois de 30 dias a mamãe entra no site, pega o resultado e vai já levar na primeira consulta da UBS. Então, nessa consulta ela entrega para o pediatra e o pediatra vai ver ali presença de traço falciforme. Por enquanto, a gente não tem como saber com certeza se o bebê é um doente ou se ele é portador. Mas ele tem traço. Mas ele tem o traço. Com 6 meses, a gente vai fazer o exame correto, que é a eletroforese de hemoglobina. Aí a gente vai saber se o bebê é traço ou se o bebê é doente. E eu vou aproveitar e adiantar aqui o que eu vou te dizer que 80% dos pediatras não fazem. Eles falam isso para a mãe vai lá no Dr. Google, fica desesperada e às vezes a criança não está com a doença, ele é só um portador. Então, o que é importante a gente fazer? Porque esperar até o 6º mês, essas mães morrem antes, né? A gente faz o exame dos pais. Porque se ambos são portadores do traço, então 25% de chance daquele bebê ser doente, ficar com 10 olhos ali em cima. Mas se um não é, salvou a família, porque esse casal nunca vai poder ter um bebê doente. Entendi. Realmente, né? Então, a importância do diagnóstico precoce é essa. A gente saber, porque logo que fecha o diagnóstico, o pediatra já encaminha para o hematologista. Aí já entra em tratamento correto. A gente já consegue lidar melhor com esses bebês. E como que se dá o tratamento? Então, na verdade, não existe um tratamento para a doença em si. A cura da doença a gente só consegue com o transplante de medula óssea, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. O que existem, e hoje a gente tem uma única droga que é muito efetiva, que é a hidroxiureia, é um quimioterápico via oral que se usa para leucemia mieloide crônica. E esse quimioterápico, ele melhora a quantidade de hemoglobina F de feto. E aí, como você tem mais hemoglobina F de feto, você diminui a quantidade de hemoglobina S de sapo. Então, os sintomas da doença vão sendo menos importantes. Tá. A má notícia é que só 50% desses pacientes respondem à hidroxiureia. E hoje, graças a Deus, esse congresso que a gente teve agora em 2022, o EMO, que é o 3º maior congresso mundial de hematologia. O Brasil, assim, está muito par e par com os países de primeiro mundo. Nós estamos tendo a chegada de 3 novas drogas no Brasil para fazer exatamente isso. Melhorar a evolução, diminuir os sintomas, diminuir as complicações, e especialmente as crises de dor. Perfeito. Porque as crises de dor desses Os sintomas são gerais. As dores? Então, os sintomas, eles vão ocorrendo ao longo da vida. Porém, alguns sintomas são característicos do indivíduo que tem a doença falciforme. Muitas vezes o branco do olho amarelinho, as crianças com a barriguinha aumentada porque o baço é aumentado, o xixi deles é mais escuro, eles fazem muito xixi na calcinha porque a urina deles é pouco concentrada, isso dá um maior problema na escola, porque a professora tem que saber e muitas vezes não entende. Mas o pior de tudo isso são as crises de dor. As crises de dor, elas podem ocorrer em qualquer lugar do corpo desse indivíduo. No braço, na perna, na cabeça, no tórax, no abdômen. E é uma dor impressionante. É uma dor score 10. Esses indivíduos chegam a ir para uma unidade de terapia intensiva para fazer morfina endovenosa contínua. Tem crianças, isso bebezinhos, crianças, assim, eles urram de dor. Então, às vezes, a gente precisa fazer analgesia cirúrgica nesses pacientes para a dor cessar. É muito triste.
Ai, meu Deus, só de pensar na dor. Você sabe que... Porque a criança, o adulto vai saber lidar, né? Exato, é uma dor crônica. A criança, porque assim, criança não mente, né, gente? Criança com dor, a gente olha pra carinha e sabe que tá com dor. Eles ficam taquicárdicos, hipertensos, eles não comem, eles berram, eles gritam, não deitam. É um perrengue. Desde bebê, né? Desde bebê. A partir do 6º mês, que até o 6º mês eles têm proteção da fetal, mas depois do 6º mês começam essas crises. Eu assisti um vídeo de uma moça francesa de uns 30 e poucos anos, que ela até é de uma associação de falcêmicos, e lá em Paris, e ela disse assim, você imagine você receber várias facadas na perna, no braço. Assim, é uma dor horrorosa. Ah, então é na forma de facada, é pontada. É pontada, é uma dor assim, que não dá pra gente imaginar. Então, são pacientes que a vida inteira têm dor. E, na grande maioria das vezes, internam por causa dessa dor. Não só por causa da dor, como eles também têm uma imunidade baixa, eles têm muita infecção. Então, os pititicos, eles internam com pneumonia, fazem derrame, infecção urinária, tudo interno, né? Porque desencadeia normalmente a infecção, a crise de dor. Então, a mãe já fica apavorada, né? Então, a gente explica que se em casa começa com uma dorzinha, já vai dando a dipirona. Não melhorou, já vai dando um outro remedinho que é o paracetamol. Não melhorou, minha senhora, faça a sua malinha e vá para o pronto-socorro. Porque só vai melhorar na hora que pegar uma veinha. Por quê? Imagine que você tem um cano que está lá entupido. Muitas vezes você não tem um encanador na hora, você pega uma mangueira e faz assim... Tss, e coloca aquele jato de água bem forte. O que pode acontecer? Você tirar. Então, na hora que a gente recebe esse doente, a gente precisa logo ligar um sorinho, que só a hidratação, apesar deles não estarem desidratados, já vai melhorando. Tá. E a gente, então, começa a dar medicações um pouco mais potentes. Termina. Eu queria dizer que isso vai muito bem quando a gente fala em pediatria. Porém, isso vira um problema quando a gente fala de paciente adulto. Esses adultos, ao redor do mundo, são muito estigmatizados. Porque muitas pessoas, inclusive as próprias equipes de saúde, tomam esses indivíduos como drogaditos. Esse cara tá aqui de novo, lá vem ele querendo uma morfina e indo embora. O que acontece? O indivíduo, quando começa a ter dor, nesse estudo ficou assim muito claro. Eles fazem de tudo para não ir para o hospital. Então, ele chega no hospital, doutor, eu já tomei dipirona, Dorflex, Mioflex, Paracet, já tomei tudo. Só que a gente tem um contraponto. A equipe de saúde não está acostumada a receber os pacientes com doença falciforme. Então, o seu doutor não tem um manejo correto da doença. Ele vai começar tudo de novo. Então, peraí, vamos dar uma dipironinha aqui endovenosa. Dali 2, 3 horas, o cara uivando. Não adiantou? Vamos dar aqui um Profenid. Dali 3 horas, não adiantou? Vamos dar um tiro. Aí depois, assim, que o indivíduo já está lá 12 horas, bom, agora vamos dar uma morfina. Porque o médico brasileiro, ele tem um pouco de receio em manipular esses opiáceos. Isso chamou a atenção porque nos países de primeiro mundo, no Canadá, por exemplo, 98% dos pacientes recebem a morfina. Nos Estados Unidos, 97%. E no Brasil, que ficou junto com a África, recebem morfina apenas 34% dos pacientes. E fica com dor. E fica com dor. E fica com dor. É verdade que a população negra tem alta incidência? Sim, sim. Na verdade, isso é uma coisa muito importante a ser dita. Esse gene é oriundo do continente africano, certo? E pelo nosso próprio histórico, esse gene saiu da África, veio através do continente, veio pelo continente europeu, através do Mediterrâneo e chegou aqui no Brasil, certo? Então, o gene da doença é um gene africano, tá? É da raça negra. Porém, o que acontece no Brasil? A nossa história é outra. Nós somos altamente miscigenados. Então, o indivíduo pode ser fenotipicamente branco e ter um gene africano. Então, ele também vai ter a doença. Então, isso é muito importante que fique claro, porque a doença falciforme ela é extremamente estigmatizada exatamente por isso.
A gente vive num país que hoje está mais fácil de falar, com um racismo estrutural. Então, ninguém quer ter a doença falciforme. Porque você dá um Google em anemia falciforme, é a doença de preto e de pobre também. Porque, assim, uma coisa puxa a outra. Porque se ele incide, se o gene incide mais nos indivíduos afrodescendentes, onde estão os negros nesse país? Na classe socioeconômica menos favorecida. Então, onde você vai achar paciente com doença falciforme? No SUS. No SUS e nas universidades. Então, o SUS e as universidades também têm que estar preparadas para lidar com isso. Exatamente. As universidades sempre. São onde eles mais encontram apoio, mas a rede SUS, não. Até para a gente também que está falando sobre isso aqui hoje, é para você não só dar um Google, você vai acessar direto o site, né? Da ONG. Vermelha. É Lua Vermelha. É www.aluavermelha.org. aluavermelha.org. Lá tem várias informações e a gente consegue lá ter informações fidedignas. Essa é a grande importância da Lua Vermelha. A Lua Vermelha não é uma ONG assistencial. O Brasil tem cerca de 40 a 50 associações de doença falciforme. A grande maioria, ou quase todas, formadas por pacientes, mães de pacientes, etc. Não tem um médico. Então, muitas vezes, apesar de elas estarem muito bem preparadas, a resposta ideal não chega ao paciente. Elas são mais assistenciais do que informativa. Então, a Lua Vermelha, eu trouxe um modelo de fora, um modelo americano, europeu e canadense. É um modelo que a gente chama de advocacy. Quando a associação advoga pelo paciente. Tá. E ela tem 2 braços. O education, que é a educação, e essa educação só interessa aos indivíduos que estão no entorno do paciente, seus familiares, a equipe médica. Então, a gente dá muita dica, a gente orienta, a gente tira dúvida, a gente leva os nossos pacientes para o congresso. Há 2 anos atrás, os pacientes da Lua Vermelha tiveram um tempo, uma tarde só para eles, no congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que é, né, o suprassumo, porque é a forma que a gente tem de curar a doença. Então, a gente conseguiu lá, um laboratório pagou para a gente uma tradução simultânea. Então, eles conseguiram, assim, falar, doutor, e isso, aquilo, com os maiores bambambãs de transplante do mundo, online, foi bem legal. Esse ano, eles participaram do EMO, que é esse 3º maior congresso de hematologia. No Twitter e no Instagram, a gente pediu para os grandes chefes dos hospital das clínicas, da Escola Paulista, de Santa Casa, Unicamp, para eles estarem dando um alô para os nossos doentes. Então, esta é a forma que a gente tem de educar esses pacientes. Porque quando você conhece a sua doença, você lida com ela bem. Eu tenho, sei lá, reumatismo. Ai, gente, não posso passar frio não, porque senão à noite eu vou ter dor. Então, quanto mais conhecimento a gente tem da doença, melhor a sua evolução, melhor o seu resultado. É verdade. E o outro lado, que é esse o motivo de eu estar aqui, que é a função de awareness, que é de conscientização. Conscientizar quem? Conscientizar a população em geral. Se eu falar para você o que é meningite, você já ouviu falar. Se eu te falar de leucemia, você também sabe o que é. Covid, vai saber também. Mas se eu falar doença falciforme, você já ouviu falar em doença falciforme? Never. Então, ninguém sabe que existe uma doença chamada doença falciforme. Agora sabemos. Então, é muito importante. Por isso que você tá aqui. Exatamente. Então, o meu papel aqui é o de conscientizar. Então, é importante porque o paciente com doença falciforme, ele não gosta de falar da doença dele. Ele tem vergonha, porque a gente volta lá atrás. É a doença de 2 P's, que eu costumo dizer, de preto e de pobre, ninguém quer ser. Ninguém quer ser. E o programa terminou. Ai, quanta coisa importante. Muita coisa que foi importante dita. Pra falar. E que eu te convido para voltar. Para que a gente continue a trazer essa conscientização para as pessoas. Muito, muito importante. Repetindo. Eles incluírem esses doentes. Eles precisam Vamos incluir, exatamente. Porque a gente entendendo do que se trata, a gente lida com todos. Exatamente. Não é? aluavermelha.org é o site que você pode acessar agora e se informar. Tá bem organizadinho, Instagram. Bem explicadinho. Qual o Instagram? a.luavermelha
Facebook. Tem A Lua Vermelha. A Lua Vermelha. A Lua Vermelha. Obrigada, viu? Você é docinho. Sucesso, obrigada. você muito também. Obrigada. Ficaria aqui à tarde. Muito importante. Muito importante. São milhares de pessoas e o Brasil, exatamente, nós chegamos a essa conclusão no Congresso. Hoje a gente entende que o doente falciforme não foi tratado como deveria por um racismo estrutural. Conversei com a doutora Marimília Pita, Foi um prazer, médica hematologista pediátrica, que esteve conosco informando, conscientizando sobre a doença falciforme, a anemia falciforme. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.